Boa noite a todos. Estamos aí com mais uma live com vocês. E hoje, como prometido, né? Já temos aí a presença do nosso grande amigo físico Baloni, J Baloni, que eu não erre o nome dele, né? E vamos aí então às apresentações, né? Eu vou começar aqui trazendo a janela aqui, que o pessoal ainda não está vendo, né? Eu vou trazer dois planos de janela, né? Aliás, três, né? Eu vou trazer uma janela duplicada aqui, já apresentando. Vamos buscar aqui. Lembrando que é ao vivo, tá, pessoal? Então não reparem qualquer coisa aí que venha, né? Que venha acontecer, se o áudio estiver bom, todo mundo aí, o pessoal já está acostumado aí com as lives, né? Se o áudio não estiver bom ou qualquer coisa que não estiver legal, dá um toque pra gente aí e a gente conserta na hora, tá bom? Então vamos lá, compartilhando a tela agora com vocês aqui. Eu vou deixar para dar um salve para vocês aí também, uma boa noite aí. Baloni, pode se apresentar, Baloni. Fique à vontade para dar uma boa noite pro pessoal. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, pessoal que está ouvindo. É uma primeira live que eu participo. Espero verdadeiramente criar algum insight, algum valor com os conteúdos que eu pretendo apresentar. Eu vou contar um histórico para vocês da minha vida em 60 segundos, vamos dizer assim, né? Uma brincadeira. E daí fica aberto para o que desencadear de vontade de perguntar, caso venha dentro do assunto de física, de coaching, que já me chamaram por diversas vezes de coaching, ou mesmo outro tema que vocês queiram tratar, que eventualmente eu possa dar uma satisfação correta. Beleza. Então, antes do nosso amigo aí Baloni começar, eu vou organizar um item aqui para deixar já preparado, tá? Para que a gente possa apresentar um conteúdo bem legal, tá, pessoal? Então, eu já vou capturar numa janela, né? Na realidade, eu vou capturar uma janela aqui, que é de uma apresentação. Opa. Eu vou adicionar mais uma captura. O pessoal está vendo a gente agora, tá? Se quiser comentando alguma coisa enquanto eu pego aqui a captura. Eu estou explicando aí para quem está ouvindo um histórico da minha vida que tem tudo a ver com o assunto a gente está tratando aqui, e que alguém pode capturar ou pegar um momento da minha fala e depois querer fazer uma pergunta específica sobre aquele tópico ou recriar alguma coisa que eu possa responder. Então agora a gente está no slide número 7, aqui na minha... O pessoal, acho que ele não conseguiu realmente acompanhar. A Microsoft, ela tem uma espécie de bloqueio. Quando ela não aparece uma tela cheia, o que ela faz? Ela coloca ela com uma tela branca. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um segundinho, o pessoal sempre entende isso aqui, eu vou exportar ele para um PDF aqui, e isso é coisa muito rápida, né? Não tem problema. É melhor, porque assim todo mundo vê, né? Isso, fica mais garantido. Eu vou salvar como outro tipo de arquivo, eu já salvo aqui, eu vou mostrando o PDF para o pessoal, tá? Tá, talvez valesse a pena recomeçar, aí eu faço um resumo muito rápido de cada slide, sem entrar no mérito do conteúdo, e começo na guinada no slide 7 em total. Eu acho que fica mais completo do que partilhar um PDF que ninguém vai acabar abrindo dentro de um vídeo que está assistindo para ver um PDF. Perfeito. Eu vou compartilhar agora a tela aqui, já consegui, que eu falei que essa parte é uma parte da minha área realmente, né? Então, ela é sempre rapidinha. Então, eu já fiz a conversão aqui do PDF para você e vou tentar agora capturar a janela dela, tá? Então, vamos pegar uma janela desse slide agora do PDF. Então... o certo seria mesmo em PDF. A gente põe em PowerPoint porque está acostumado. PDF é melhor. Pronto, agora. E vou compartilhar a janela com o pessoal. Aí. Mas está espelhado ainda. Mas é o meu, né? Isso. Confirma se está todo mundo espelhado. Não, lá no site eles têm uma visão natural, tem uma visão 100%, tá? Pode ir. Então tá, eu estou recomeçando no slide número 1, que é a minha vida em
60 comentários. Isso é um modo de dizer, tá? Eu sou físico, tá? E com alguma experiência em coach durante a minha vida, como pode ser observado no meu currículo, se alguém quiser olhar. Esse trabalho aqui foi produzido especialmente para o Rodrigo, para a agência WebG, tá? O próximo slide eu vou falar sobre a minha mensagem para vocês, onde eu digo que vocês têm que seguir que é o próximo slide, que é esse, minha mensagem para o ouvinte. Vocês têm que seguir aí a definição de missão da vida de vocês. Cada um tem uma, que é a razão de vocês serem, de vocês existirem, tá? E a governança dessa razão, desse seu sonho de vida, ela é um objetivo, ela acontece a longo e médio prazo na sua vida. E é balizada aí pela definição de visão, que é a sua própria projeção de futuro que você tem. Ok, vamos para o próximo, que é saberes de raiz. Bom, aqui eu só estou dizendo basicamente que eu sou formado em física de plasma experimental pela Unicamp, fiz um pós-doutorado na Bélgica em microeletrônica, né, onde eu desenvolvi um protocolo especial para a construção em microeletrônica, né, e na época lá eu era especialista em física de plasma também, em corrosão por plasma, e dos dois saberes de raiz, o outro projeto para que gera aglutinação é os projetos de gestão do Sistema de Tecnologia de Informação, que é o GSIT, em várias áreas, conforme já citado. O próximo slide é o filme que mais gosto, eu estava explicando que o filme que eu mais gosto é do Dirceu Uzala, porque ele é um cara que vivia na floresta, em contato com a floresta, vivendo do que a floresta dava de forma equilibrada, e eu fui uma pessoa que, na minha pré-adolescente, aí praticamente até ficar um pouco meio adulto, vamos dizer assim, eu vivi em floresta fechada. Eu ia em lugares fechados e passava 15, 20 dias numa boa e ficava muito bem. E então isso me identifiquei com esse filme quando entrei no Unicamp e assisti esse filme. Outro filme, agora, por que eu vim para Campinas? Na época eu já pensava em trabalhar com microeletrônica. Eu estava terminando a graduação, né? Então, e aqui estava despontando, aqui no CTI Renato Ascher, uma instituição de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, um polo de microeletrônica. Desculpa, eu estou no slide 6, é a minha carreira, eu esqueci de avisar. A minha carreira, slide 6. Próximo. Isso, perdão. Eu falei vários slides sem ter filtrado. Bom, minha carreira, eu sou oriundo do laboratório de manufatura de circuitos integrados do CTI, onde eu fiquei 15 anos. Aí eu saí e fiquei mais 15 anos na divisão de gestão empresarial. Hoje eu estou aposentado e estou trabalhando como professor colaborador no Instituto de Economia da Unicamp e também no Núcleo de Estudo de Futuro, da PUC. Na microeletrônica era meu sonho, e todo mundo na época, era desenvolver prototipagem rápida para circuito integrado, com baixa escala de integração, curva de aprendizagem. E aí eu capitaneei um projeto de integração de processos que é super complexo, que fez parte do meu pós-doutorado na Bélgica. Mas não deu certo, eu mudei de laboratório e fui para a divisão de gestão empresarial, criei o projeto GSIT, que foi composto por muitos anos do GSIT hospitalar, do projeto GSIT estratégico, que ainda é, e atualmente o projeto GSIT Educação, que será publicado um livro sobre ele, que é Educação 4.0 e Hospitalar 4.0. Tá? E eu organizei workshops top, o primeiro workshop de gestão do sistema de tecnologia do Brasil, podem fazer pesquisa na internet, em 2003, fiz 10 edições internacionais, o último ano retrasado. Bom, a minha guinada, né, como sou físico, para eu me atualizar na divisão de gestão empresarial, próximo slide, isso aí, tá aí mesmo. Eu vim de uma área que era um foco fechado, vamos dizer assim, né, processo físico-químico para microeletrônica, e fui para uma área que é foco aberto. Quer dizer, você estava trabalhando assim, olha quem está me vendo aí, e fui trabalhar assim, quer dizer, uma 180 graus de guinada, né? E isso, então, que é o GSIT, então, foi muita dedicação e atualização contínua. Aí, como diz o professor Marins, o amigo professor Marins, qualquer pessoa que fique sem se atualizar em seu campo de atividade se transformará num dinossauro em poucos meses. Qualquer. Como diz o professor Quintino do colegial, né, do Monsenhor Nora de Mujimirim, para frente e para o alto. Por favor, o próximo slide. Servidor público. Eu sou um servidor público, eu fui, né, sou aposentado, mas enquanto fui, eu tinha a honra de servir, seja através da ciência,
que retorna para a população, seja através de atividades com o público, que precisa sempre ser corretamente atendido. Eu trabalhei nas duas frentes, devolvendo muito do que eu ganhei para me estudar em escolas públicas. O próximo, por favor. Então, para ser uma qualidade no pesquisador, como eu fui e continuo sendo, você precisa ter foco, você precisa ter disciplina, você precisa ter paciência, você precisa ter persistência e, acima de tudo, muita resiliência. Esses slides todos, espero que a qualquer momento surjam perguntas para vocês. O próximo, com o histórico geral da minha vida, a recordação do meu pai. Ele nasceu em 1920, faleceu o mês passado aí com 99 anos, 11 meses e 20 dias. O pai dele era Vitor Balloni, que conhecia a mãe Angela Balloni. O meu pai ensinou que devemos sempre nos guiar pela honra, integridade e pelo comportamento ético em qualquer circunstância, principalmente a desafiadora. Honestidade acima de tudo. Valor num fio de barba que hoje nós perdemos. Aliás, há muito tempo. Próximo slide, por favor. Recordações da minha mãe. Nasceu em 1930, já falecida. Pai dela, meu avô Antônio Corte, e a mãe, a Francisca. Eu lembro que ela era carinhosa com todos os filhos e da comida caprichada. Por favor, o próximo slide. Como era o sustento naquela época? Meu pai era sitiante, vida dura de lavrador, que nunca foi valorizado, pequeno sitiante. Eu valorizava. Minha mãe era do lar, 4 filhos, eu sou o único homem com uma irmã falecida. O próximo, por favor. Provações em família, mais grave antes da morte da irmã. Acidente de carro com meu pai em 1975. Sobreviveu porque Deus achou que não era a hora mesmo. O próximo slide, por favor. Destaque para os irmãos. A irmã mais velha se chama Isete, era uma gerente. A segunda irmã falecida, eu costumava chamar ela de Irmã Coração de Leão. E eu, né, Balloni, o terceiro filho, um lutador, literalmente. Literalmente, porque na época eu já fazia, eu e alguns amigos, fazia um tipo de Ultimate Fight combate, né? A gente já tinha um ringue na minha casa, luta livre para submissão, sem bater, né? Então, a caçula Angelina era super delicada, e me lembro dela que eu salvei ela de um ataque de enxames de abelha que existia naquela época na casa do meu pai. Bom, o próximo slide, por favor. As tradições que eu me lembro muito, que gosto muito, procuro manter, festas juninas e Conchal, era demais. E os feriados especiais em família, que no caso era o Natal. O próximo slide, por favor. Uma pequena recordação do meu avô, né? Meu avô, Vitor Balloni, foi demais, né? Eu nunca me esqueço quando ele me chamou, disse para mim, Antônio, valorize a família. Valorize o seu nome, como cada um tem que valorizar. No meu caso, ele falou, Balloni. Eu tinha uns 10 anos e nunca mais me esqueci. Familiaridades em destaque, né? Familiares em destaque, perdão, que é o próximo slide, por favor. Isso. No lado da mãe, eu tinha um tio chamado tio Lírio, que ele me introduziu ao esporte, e devo o que sou devido às orientações dele. Era um oficial da Polícia Militar, né, e começou a me ensinar a lutar com 12 anos. Tinha a tia Lola, a esposa dele, e sempre carinhosa, a tia Odila, sempre assim, com os presentes que ela adorava. E do lado do pai tinha o tio Avancini, e o irmão do meu pai, de Limeira, e as férias que eu passava em Limeira na casa dele, e na casa do tio Arnaldo, que também me ensinou a lutar. Então, literalmente. O próximo slide, por favor. Isso. Estudo em destaque. O que eu gostava e o que eu não gostava. Na escola primária em Conchal, adorava estudar, fiz uma escola lá. O colegial em Mojimirim, eu simplesmente amava todas. Do que eu mais gostava de estudar, já desde aquela época, era matemática e física. Eu queria ser um cientista nessa disciplina, queria inventar coisas, descobrir coisas. E do que eu menos gostava de estudar? Francês. Mas eu amava o professor francês Monsenhor Veloni. Tá? E agora o próximo slide, por favor, que é amigos da escola e recordações. Amigos da escola, eu vou ser ingrato aqui, eu tinha muitos, mas eu vou citar apenas alguns.
e peço perdão se algum amigo estiver ouvindo e não citei. Tem o Zezinho, Ozinho, o Ciane, Oscar e muitos outros que nem mais. As recordações de tempo de estudo são colegial, inesquecíveis. Nos reunimos recentemente com todos o pessoal do colegial. Unicamp, só coisa boa na minha vida universitária, graças a Deus. Da graduação ao doutorado em física, dos esportes aos estudos, só coisa boa. Tá? E passei com louvor, tanto no mestrado como no doutorado, e criei com o apoio de colegas, são empreendimento, os 3 primeiros campeonatos latino-americanos de basquetebol na Unicamp. Tem a documentação sobre isso. Tá? Próximo slide, por favor. Pontos fortes, desafios. Eu, Baloni, eu tenho um caráter forte, justo, sou ético, eu sou persistente, assertivo, integrador, e minha disciplina, que pode ser comprovada pelo histórico de vida, é de fazer com que os objetivos se transformem em realidade. Fazer as coisas acontecerem. E quando não conseguir, eu saio. Não fico tomando espaço. Não me permito ficar em uma zona de conforto. Eu tenho uma tendência natural, comprovada, de avançar, de luz, quando outros estão eventualmente se retirando porque ficaram cansados e não tem nenhum demérito, todavia. Desafios enfrentados. Estudar fora de Conchal, cidade natal, sem recurso financeiro. Bolsa de estudo do governo federal, tive crédito educativo, falo com muito orgulho, e devolver para a sociedade o que eu recebi e tenho recebido. Claro que associado ao crédito educativo, que era muito pouco, e meus pais ajudavam como podiam, e familiares. Muitos desses desafios foram vencidos, pois sempre tinha uma pessoa, como se fosse um anjo da guarda, né, me orientando e dando apoio e me guiando. Amém. O próximo slide, por favor. Acontecimentos importantes vivenciados. Eu fiz o pós-doutorado em microeletrônica na Bélgica em 93 e um outro pós-doutorado em 2014 nos Estados Unidos. Outras coisas deverão acontecer se tudo correr bem. Eu sou campeão brasileiro de basquetebol veterano em 1996 e fiz 10 workshops internacional. Os primeiros do Brasil, pode procurar. Em termos de coisas, eventos do governo, dos seus primeiros, qualquer unidade. Tal. E esses eventos me fizeram criar novos projetos e sonhos a realizar. Alguns já realizados e outros vindos. Próximo slide. Valores pessoais e familiares. Né? Eu sempre procurei, a gente não é perfeito, evidentemente, seguir a regra de ouro, que eu chamo também a regra de Jesus, não é? Não fazer aos outros o que não gostaria que fosse feito a você ou a mim. Né? Valores pessoais e família. O meu pai ensinou, eu procurei repassar a todos os meus filhos. Cada filho é uma seta, não é? É um dardo que você lança, mas a base você procura repassar. Que nós devemos sempre nos guiar pela honra, pela integridade, comportamento ético em qualquer circunstância, e principalmente nas desafiadoras. Né? Sempre procurar agregar valor às pessoas. Um desafio para se fazer isso, para se fazer tudo isso, porque, por isso, então, eu procurei, nesse desafio, educar os filhos pelo exemplo, não no gogó, né? Pelo exemplo. Não adianta faça isso, e você faz diferente. Né? Próximo slide, por favor. O Baloni e quem honra, né? A gente deve, pessoas ilustres que eu acho que a gente deve honrar. O Winston Churchill, liderar em tempo de crise e avançar. Né? Tem muita gente que não acha que é assim quanto a ele. O Gandhi, construir paz em tempo de guerra. O Papa João Paulo II, lições de humildade e disseminador da fé, e todos os papas. Albert Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Fato. James Clerk Maxwell, ele criou as 5 equações de Maxwell. Minha paixão era tê-las na cabeça, até hoje eu gosto. Akira, não vou me perguntar sobre elas que eu não lembro mais, nós sabemos o conceito. Akira ainda não mudou, tá, de slide. Outra pessoa é o Akira Kurosawa, né? Estou no slide número 23. Outro é o Akira Kurosawa, que eu já citei, né? Filme que me identifiquei quando assisti na década de 60, pelo fato de que vivia em forte contato, eu, Baloni, com a natureza e acampando em lugares selvagens e sem recurso. Amava. E, próximo slide agora sim, por favor. O que faria um mundo melhor? Coisas que eu acho que faria um mundo melhor, e um lugar muito melhor, se não existissem.
os 7 pecados capitais, né? A gula, a avareza, a luxúria, a ira, inveja, preguiça e vaidade. Todas são graves. A inveja mata. Adiciono aqui a arrogância, a mentira, né? Terrível, a guerra, o ódio, falta de entendimento, desamor e vingança. Agora, minha opinião, coisas que certamente tornam o mundo melhor se fossem praticadas sempre. Citando aqui o professor amigo Walter Francisquini: paz, carinho, compreensão, Francisquini, paz, carinho, compreensão, humildade, amor e perdão. Difícil, não é simples. Vamos para o próximo slide, por favor, já estamos terminando. Experiência vivida com quem passaria um dia. Vivida, visitar países, visitei muitos países. Morar isolado numa caverna, morei. Na montanha, morei. E nadar em alto mar, essa é a mais complicada. Nadei em alto mar muito tempo. Com quem gostaria de passar? Com Albert Einstein. Gostaria de conversar com ele sobre a frase: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Isso é fato. Entendo que ele foi o primeiro criador da teoria da informação. Dado informação, conhecimento e sabedoria. Einstein. Eu utilizei isso no meu pós-doutorado nos Estados Unidos para a criação de um novo modelo de referencial da teoria da sabedoria, já publicado com uma dezena de apoios. O próximo slide, por favor. Medos, né? E o que me deixa, uau, medo é de não realizar aquilo que me proponho. Eu não suporto isso. Ou eu entro no barco, ou eu não entro. Se proponho, tem que acontecer no tempo proposto. Não é? Procuro, se não acontece, eu saio. Procuro ser o mais realista possível. Sempre realista. Tenho provado isso nas minhas ações. Não quero, como dizia meu pai, eu não quero o Brasil para os meus netos, eu quero o Brasil do futuro, tem que ser agora, para mim, para nós. Não é? Meu pai dizia isso e morreu sem ter isso. Não podemos gerar ou induzir falsas expectativas nas pessoas, mas devemos sempre sonhar. Estupefato? Bom, aí todo mundo há de concordar comigo, não é? A cesta de Michael Jordan, 30 anos atrás, e o de Stephen Curry, atualmente, está na fase negativa hoje. Não é? Então é isso. Próximo slide, por favor. Lazer e filhos. Adoro ficar em silêncio. Ensinei isso para meus filhos. Gosto da natureza. Gosto de jogar basquetebol. Assistir filmes. Conhecer lugares novos. Criação de filhos. Não é? Eu falo para eles fui sempre justo com eles. Impus limite e dei exemplo. Com os filhos aprendemos como é ser puro de coração. Nem sempre funciona por causa disso, e isso é uma beleza. O próximo slide. Física e experiências memoráveis. Por que física? Eu adorava desde criança a física, a ficção científica, e acreditava que somente pela física podíamos nos tornar a ficção em realidade. Isso é um preconceito, né? Ciências exatas e tu das ciências. E eu e meu amigo Ciane tínhamos um laboratório no quintal. Eu e outro amigo Paulinho queríamos fazer um foguete a todo custo. Fizemos várias simulações perigosas, mas fizemos. Experiências memoráveis na academia e nos empregos, mestrado e doutorado na Unicamp. Eu defendi minhas teses e me senti grande. Todo mundo é assim, né? Aprovado com louvor. Eu trabalhei no Instituto de Estudo Avançado como gerente de projeto no desenvolvimento de um canhão de elétron, com começo, meio e fim, know-how na UAI, todo detalhe. No CTI, em Renato Asch, em microeletrônica, e também fiz dois pós-doutorados na Bélgica, em microeletrônica, e nos Estados Unidos, em política pública, pelo CTI Renato Asch. O próximo slide, por favor. Lições de vida. Lições de vida, seja qual for a dificuldade, não se acomodem. Não se entreguem. Não desista. Avance sempre com honra, honradez, integridade e comportamento ético em qualquer circunstância. E, principalmente, pessoal, nas desafiadoras, não se permitam ficar na frente, na zona de conforto. Destaco, em sendo tudo isso ético, íntegro, honesto, ético e íntegro e honesto, que suas chances de sofrer são maiores. Evidente. Por quê? Porque com tudo isso acaba não existindo espaço para o jeitinho. Enfim. Então, uma volta ao passado, né? Próximo slide. Pessoal, voltando no tempo, o que modificaria se eu pudesse voltar no tempo? Eu seria ainda mais disciplinado, mais focado, mais arrojado
e continuaria a jamais deixar para fazer amanhã o que eu posso fazer hoje. E frases, o último slide, pessoal. Frases e férias inesquecíveis. Frase: desistir, pessoal, não é uma opção. Pé junto e realidade. Né? Férias inesquecíveis. Visita ao Vaticano. 10 dias dormindo dentro de uma caverna. Outra. 10 dias dormindo numa caverna na Serra do Mar, em cima de um banco. Floresta total. Pessoal, obrigado. Está aí, meu nome é Balloni e estou à disposição para pergunta. Espero que tenha sido agregado de alguma forma, gerado algum questionamento, onde eu possa eventualmente responder, seja em física, seja em... não sei, o que vocês acharem aí, e eu vou ser franco para vocês e vou dizer, ok? Então... Obrigado, foi uma bela apresentação, sim, Balloni. Eu só vou fazer um reajuste aqui novamente. A sua câmera ela está travada, né? Eu só preciso confirmar aqui o porquê que a sua câmera travou. Já vejo e já descubro já, tá? Isso é uma coisa que eu falei que eu estava me acostumando, mas eu me acostumei de uma forma diferente. Agora eu já consigo atualizar o sistema. Então deixa eu fazer a captura aqui. Tá travado, também estou vendo aqui. Não, mas você, agora o público já está vendo você normal, tá? Tá mesmo. Se eles ouviram e viram a dinâmica do slide e eventualmente um ou outro agregou algum valor, ou gerou algum questionamento, a gente vai ver então. Ou qualquer outro que você queira guiar e eu esteja apto para responder. Isso. Eu vou começar fazendo algumas perguntas, né? Nessa parte física, Balloni, eu acho que eu não vou falar que eu sou leigo. Eu sou 100% leigo. Opa, eu acho que sumiu a sua câmera daqui. Eu só vou ver o porquê, mas eu já volto ela enquanto eu vou falando. Eu estou vendo você. Isso. Eu sou bastante leigo. E esse leigo que eu falo, é muito, tá? Então, realmente é leigo demais. Então, não é que eu era mal de física quando estudava. A questão minha é que a minha área foi puxada para um outro lado. Mas a gente tem alguma coisa em comum, tá? No que a gente faz. Que é o uso... Eu estou falando e mexendo aqui ao mesmo tempo, tá? Na tela, tá? Então, não reparem se tiver meio estranha a tela, tá? Do Balloni aí, mas ele já vai aparecer. E o que acontece? Eu fiz uso da matemática de duas formas diferentes na minha vida, falando como eu agora. Você já está aparecendo para o pessoal lá? Já está mais atualizado? Está dinâmico. Isso. Agora, o que acontece? Eu fiz uso duas vezes, né? Duas vezes de um modo diferente. Entendeu? O que acontece? A primeira foi com a música. Muita gente pensa que é do, ré, mi, né? Fá, sol, lá, si. E é só isso. A matemática. A matemática está ali e, nossa, 100%. Se a gente aprender a contar, né? Se você começar a contar, começar a ler uma partitura, você tem um tempo, você tem uma métrica. E onde tem métrica, tem matemática. Então é pura matemática. Então, de alguma forma ou de outra, estava nas exatas aí, de alguma forma ou de outra. E eu estou novamente nessa minha outra área de hoje, que é a programação. Né? E a programação, o que eu mantenho na minha agência, inclusive, antes de continuar aqui com essa fala minha, eu queria falar que foi uma honra, né, ter tido hoje o Marco Silveira, né, acompanhando a live. E o Marco Silveira eu não vou falar ex-cliente, porque ainda presto serviço para ele, né, quando ele precisa. Só que ele não é só um cliente, ele virou um amigo. Então, sendo amigo do Balloni, agora mais ainda, né, Balloni? Então, um dia a gente vai ter que reunir lá em Campinas, vai ter que bolar alguma coisa aqui e se reunir em Campinas. Marco Silveira é top. Marco Silveira é top. Vamos se reunir lá, tomar um café, sei lá, fazer um churrasco, alguma coisa. Deixa passar essa... não posso pronunciar muito o nome aqui, né, para o YouTube não forçar nada, né? Mas, enfim... o outro lado meu, como eu estava dizendo, é um lado também matemático.
E o canal, ele não deixa de ser matemático também, porque aqui eu falo de ciência, aqui eu falo de física, aqui eu falo de astronomia. Muita gente fala, mas você não estuda astronomia. Não, eu estou estudando, ou seja, o aprender, como você disse, Baloni, há pouco tempo aí nos seus comentários, né, vamos dizer assim, você falou que conhecimento nunca é demais, nunca mesmo, realmente. Aprendam, aprendam, aprendam. E isso não vem só de berço, a gente aprende no dia a dia também, né? Convivendo. E então, mais uma vez lá, eu vou falar, né? Dar esse boa noite para o Marco e também o boa noite para a Aline Amorim, que esteve presente, está acompanhando a live ainda. E tem mais o Ciência News, que eu acabei não falando lá, que é um parceirão aí das lives minha, que está sempre presente. Eu vou fazer algumas perguntas aqui agora, né? Vou tentar fazer pergunta, ou seja, eu vou perguntar de acordo com algumas imagens que eu tenho aqui e vamos ver se faz algum sentido a minha pergunta. Se não tiver sentido, pode jogar, viu, Baloni? Não precisa responder, não. Você pode, entendeu? Pode simplesmente só passar, se souber mesmo. Se não souber, não tem problema, tá? Isso não faz parte do nosso trabalho aqui de apresentar a pergunta. Então, eu vou começar por uma primeira imagem. Deixa eu ver se eu coloco ela na tela. Olha, eu não vou nem dividir tela, tá? Eu vou colocar ela pequenininha entre a gente aqui, tá? Melhor, eu vou tirar, na realidade eu vou fazer diferente. Eu vou tirar a visualização nossa, tá? E vou deixar só a imagem, pode ser? Acho melhor. Ah, beleza. Todo mundo absorve melhor, se eu souber responder, né? Evidentemente. Não, tranquilo. Mas eu creio que sim, porque essa é uma área que não é muito, que de alguma forma ela está ligada, né, ao teu trabalho, às tuas coisas aí, entendeu? Deixa eu fechar uma janela aqui. Pronto. Agora eu consegui fechar a janela que eu queria, tá? E puxando aqui para baixo. Eu vou deixar só você agora, tá? Na janela. Eu tô com duas imagens aqui, uma do lado esquerdo pequenininha que tá dinâmica. E a minha, não, mas e uma grande congelada. Isso, mas ela vai entrar aí, viu? Essa imagem que eu tô falando. Uma coisa que é interessante. Eu vi essa imagem e falei assim, olha, eu vou perguntar pro Baloni, porque o Baloni é a pessoa que pode, de repente, me responder sobre essa imagem. O pessoal já está vendo a imagem aí, tá? Está aí já na direita do vídeo. Se você puder falar dessa imagem, caso... Né? Não tem problema nenhum. A minha imagem que está aparecendo ao lado dela está congelada. Não tem problema. Tá. Talvez fosse melhor botar só a imagem mesmo total você que sabe, tá? Não tem problema. Dá para ver perfeito. Não tem problema. Eu já adiciono, tá? Aqui a sua. Mas se quiser ir falando dela, pode ficar à vontade. Não, tá? a minha imagem está congelada, aparecendo do lado essa figura aí, ela me lembra muito as minhas teses de mestrado e doutorado. É que eu não tenho controle. Você tem controle do mouse para mostrar aí ou não? Tenho. Eu já vou apontar ele para você. Em cima da figura. Ah, não. Da figura não vai aparecer. Mas você pode ir citando, não tem problema. Tá. Isso aí vocês estão vendo que é um cilindro. Como é que se... Sumiu aqui. Não, ele já vai aparecer. Ele já vai aparecer. Esses controles são algumas coisas novas que a gente está testando aí, que é usar o Teams. Agora antes eu não podia, agora eu tenho a liberdade da Microsoft para falar o nome, é o Microsoft Teams, que eu estou utilizando aí, tá? Na realidade não é um novo sistema, ele já existe, né? Só mudei a forma de utilizar ele aqui no OBS. Então, algumas vezes ele dá um tilt ainda, que nem aconteceu semana passada. Mas ele já está na tela de novo, tá? Você pode falar. Tá, então tá aí, tá aparecendo, verdade. Isso aí são dois cilindros cortados, né, aos extremos, se dá para ver. Isso aí, na verdade, são bobinas magnéticas. Isso aí você passa uma corrente alternada e você gera disso aí um campo magnético, cujo perfil de campo magnético ele estrangula bem no centro da bobina
abre no meio e estrangula no centro da bobina do outro lado, né? Deixa eu fazer aqui pela minha mão, talvez dê para melhor. Onde que tá? Estrangula de um lado, estrangula do outro, e no meio ele abre. Então, isso aí é um perfil de campo de espelho magnético. Minha tese foi exatamente isso. No meio, aí, entre as bobinas, essas linhas que vocês estão vendo desenhadas são linhas imaginárias. Se você jogar ali malha de ferro, você vai percebê-las, tá? Isso aí é tridimensional. É como se fosse uma garrafa. Exatamente como se pegasse 2 garrafas de cerveja, colocasse casco com casco, e aí você teria esse perfil que está aí. No ponto do gargalo da garrafa é o ponto de máximo campo magnético. No meio do bojo da garrafa é o campo de mínimo campo magnético. E o que acontece? Esses mais e menos que você está vendo aí é plasma. É um plasma, no caso, fracamente ionizado. É um plasma que eu trabalhei quase durante 8 anos de tese de mestrado e doutorado. Deixa eu perguntar... Desculpa, Balone, desculpa pelo corte. Você pode só repetir, Não, esse trecho que você falou do plasma, você pode seguir a partir dele de novo, por gentileza? Sim. Então, você tem as 2 garrafas magnéticas que eu falei, não é? Que é literalmente isso mesmo, é uma magnetic bottle, espelho magnético, campo de máximo nas extremidades, campo magnético mínimo no centro, tá? E no meio, então, quando isso aí, claro, tudo isso fica envelopado num tubo de vidro, de pirex, como você quiser. Senão você põe o gás normal e o gás vai para o ar. O campo magnético só prende partícula ionizada. Então, quando você prende o gás dentro desse tubo de pirex, por exemplo, liga o campo magnético, ioniza e projeta o plasma, como essa luminária que você tem perto de você, é o plasma desse tipo aí. Depende da cor do gás, é uma cor. O argônio é cor-de-rosa, o neônio é azul clarinho, eu não lembro direito agora, tá? E você, então, ioniza o plasma e o que faz o campo magnético? Ele esmaga, ele espreme o plasma. Se você tirar o campo magnético, o plasma está totalmente difuso dentro do tubo de pirex. Totalmente bonitinho, igualzinho na luminária. Igualzinho. Compreendi. Se você põe o campo magnético nas extremidades, né? E liga, o campo magnético esmaga, ele expulsa o plasma que está na beirada e joga para o centro. Isso aumenta a colisão. Isso é um sistema de confinamento de plasma. Um reator a fusão a plasma, se tivesse esse sistema aí, nunca teria problema de autoignição e de explodir. Basta desligar o campo magnético e a reação em cadeia de uma fusão nuclear cai. Então, nós estamos falando aqui, nesse desenho, em baixíssimas densidades. Temperatura do plasma aí chega a 100 mil graus. Ou 100 mil. Sim, mas é baixa densidade. É justamente isso que eu ia perguntar, da temperatura. É baixíssima densidade, porque a parede de vidro, onde eventualmente esses 100 mil graus colide, essa energia, esse elétron que de 100 mil graus colide, é de alta densidade, então não chega a provocar nenhum dano. Entendeu? A ideia é você trabalhar com plasmas de maiores densidades, e aí a temperatura vai subindo, que é o objetivo da fusão nuclear controlada, onde precisa de altíssimas temperaturas, e quem vai segurar essa altíssima temperatura? Não existe material. Campo magnético. O conceito que está aí seria o conceito depois desdobrado por qualquer reator de fusão nuclear, onde você confina o plasma fora das paredes físicas. Prende numa parede magnética. Qualquer descontrole que tiver com o sistema, desliga a corrente elétrica, o plasma vai, o campo magnético vai e a reação some. Eu acho que eu falei o necessário aí. Então sim, nossa, mas a explicação sua foi 100%, na verdade. Né? Sua explicação foi 100%. Eu estou colocando uma outra imagem, porque daí eu vou aproveitar para perguntar sobre ela, que deve ser aproximada a isso, então. Eu creio que é essa daqui que eu vou mostrar. Você não está aparecendo ainda, mas você já vai aparecer, tá? Pode ficar sossegado que a sua janela já vai atualizar. Já estou vendo. Na verdade, cada experimento, por exemplo, aquela anterior, eu tinha no laboratório, ele é 15 centímetros de diâmetro, tá? O Pirex era 15 centímetros de diâmetro, né? E 1,40 m de comprimento.
e 12 bobinas magnéticas. 12 bobinas magnéticas. O que eu media era o tempo de confinamento entre as 12 bobinas, com 6 bobinas, e ficava vendo quanto tempo o plasma ficava vivo quando eu tirava o campo magnético. Para entender o efeito de... Qual é o confinamento das partículas quando o campo magnético era mais forte, 10 Gauss, ou eu produzia campos magnéticos de 10 mil vezes maior que o campo magnético da Terra. Acho que era 30 kGauss o campo magnético que eu produzia. Eu não me lembro mais agora, tá? Tá na tese, mas era infinitamente superior ao campo magnético da Terra. E, então, isso aí, na verdade, é aquele mesmo conceito. Só que depende da configuração experimental, você tem um nome para o equipamento. Naquele primeiro, é evidente, pode até ter um novo nome, pode ser espelho magnético, onde você bota o espelho, na verdade, é as bobinas que esmaga o plasma que você produziu. E aí você tem vários espelhos magnéticos, vários. E aí é uma configuração semelhante. Esse não se vê, né? Esse vai dar maior temperatura. Se esse trabalha em maior densidade de partícula ionizada, com temperaturas ainda maiores, aí é outro departamento. Mas o conceito do campo magnético esmagando é o mesmo. O campo magnético confinando, essa palavra correta. Confinamento do espelho magnético. Eu vou pegar uma outra imagem, então, eu estou passando aqui, mas eu não sei, tá? Eu estou pegando aqui, baseando no que eu estou pensando em relação à tua área, que eu creio que eu vou ter que diminuir a sua imagem um pouquinho, tá? Pode, se você quiser, pode, que ela está congelada a minha imagem, ela vai voltar ao normal já. Já que ela volta ao normal. Não, mas não está me preocupando, não. Só que estou comentando. Agora, eu vou apresentar uma outra, que na realidade você falou de garrafa, lembra? Garrafa magnética, isso. Eu vou mostrar uma outra coisa que é bem parecida. Esse daqui fala de espelho também, porque um espelho magnético, é uma máquina de espelho magnético. Olha, aqui a minha tradução do inglês meu é péssima, é inglês de programador. Eu não vi ainda não, mas se está falando isso, isso é a mesma. Olha, a figura é a mesma que eu te mostrei anteriormente. Ah, é a mesma? Aqui, tá. É a mesma. Nos extremos da figura, onde seria... Onde que você pode ver melhor aí? Nos extremos da figura seria onde que está as bobinas magnéticas. E no centro, ele mostra essas correntes, que alguém pode botar alguma outra coisa para ver que estudo que dá, tal. Isso aí é o mesmo princípio do campo magnético terrestre. Quando as partículas batem, fica aquele pretinho ali, é um elétron virando em torno do campo magnético, entendeu? E como acontece nas auroras boreal, é a mesma coisa. Você acabou de tirar o que eu ia perguntar, isso tem alguma influência? É a mesma coisa. Então, essas linhas que você está vendo, é linhas imaginárias, elas existem, mas você não vê, né? Se você botar ali malha de ferro, você vai perceber que tem, mas quando você vê? Quando você põe a partícula ionizada. Se você ligar o campo magnético só com gás, como nós respiramos aqui, não acontece nada. Mas se você ioniza esse gás e liga o campo magnético, aí você vê direitinho. Que é o que ocorre com as partículas lá em cima no Ártico, mas, né? Um comentário que pode despertar interesse. Quando eu comecei meu doutorado, meu mestrado, eu tinha lido isso antes de fazer física, fazia graduação. Eu tinha lido sobre as garrafas magnéticas num livro de física nuclear. Eu fazia colegial ainda, estava no segundo colegial. Fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí um dia eu cheguei, falei, terminei a graduação, falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui conversar com a Ehara-san, Shuka Ehara, um professor da Universidade de Nagoya, e comecei a contar para ele, ele falou, isso se chama magnetic bottle, japonês, né? E eu construí meu sistema inteirinho. Eu fiz 24 bobinas para 30 amperes refrigeradas, para produzir campo magnético muito superior à da Terra. Eu não fiz o tubo de vidro, porque isso aí é um especialista que poucos no mundo dominam. E a física da Unicamp, na época, tinha um especialista que está vivo ainda, que dominava a técnica de tubo de Pyrex nas mais variadas formas. E ele fez o experimento do jeito que a gente planejou, a parte que é mais ou menos isso que você está mostrando aí também. Eu ia pode perguntar dele também. A bobina magnética, como está lá no espelho magnético, mas você tem campo magnético de alguma forma comprimindo. Você pode ver que você vê
parede física na lateral, mas o plasma está longe. Dependendo da configuração, você chega a ter densidades aí, de temperaturas de elétrons, 500, 400 mil graus, entendeu? Eu não vou falar em eletronvolts, porque poucos dominam essa linguagem, mas normalmente se usa a denominação eletronvolts para não assustar quando você fala 500 mil graus, entendeu? Um eletronvolt que corresponde a 10 mil graus kelvins. É normal ter 100 eletronvolts, 200 eletronvolts, mas para fusão nuclear você precisa de muito mais do que isso. Ah, legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, pode ser que seja uma pergunta leiga também, tá? Então, como eu disse, pode ser uma pergunta leiga. O que eu poderia imaginar, tá, do que você passou aqui? Eu poderia imaginar que, olha só, eu vou pensar de modo astronômico, vamos dizer assim, tá? Então quer dizer que eu vou jogar uma outra área que não é a sua, obviamente, então não se assuste com o que eu vou falar, mas pode ter a ver. Vou pegar um item aqui, eu vou imaginar que isso aqui seja Apollo 11, tá? Que seja aquele ônibus espacial que ele está descendo. Ele já está pegando partículas ionizadas dos raios solares, correto? Está no espaço, está pegando, obviamente, né, as partículas, ele está em atrito. Porém, lá eles estão vamos dizer assim, basicamente quase no vácuo, né? Então, as partículas elas vão ficar fixas na fuselagem. Não se vê, obviamente, que são, como você disse, né, só uma questão de vista, de olhar. Bom, para chegar no ponto que eu quero dizer, a partir do momento que ela entra na atmosfera, que ela está na reentrada, ela vai num aquecimento que é estrondoso, né? Ali, o aquecimento dela é bem alto. Então, você falou daquela temperatura lá, então imagine que se possa chegar muito, porque chega a pegar fogo, basicamente, né? Como acontece com meteoritos e com outras, etc. Esse atrito, né, com o ar, ele tem alguma influência com o que você passou desse plasma, Não sei se eu expliquei direito o que eu queria... Eu entendi. Eu não tenho muita especialidade na área de plasma mas basicamente, quando o foguete está entrando na atmosfera, o atrito do foguete que está em alta velocidade com o ar que cria um plasma ali. Assim, então não está ligado ao plasma, mas é um outro tipo de área. É altíssima temperatura e tem que ter placa de cerâmica e tudo isso, entendeu? Ah, entendi. Então, ele tem toda a proteção já para isso mesmo, mas quando o foguete, e você explicou bem, né? Vou até pegar isso aqui sem querer fazer propaganda, não dá certo. O foguete, quando o foguete está entrando, né? Ele entra todo num ângulo específico para minimizar... Ele tem que descer de barriga. O atrito ali é o que faz acontecer, né? Faz acontecer aquilo que você vê, aquela... A queima do fogo, tudo, chega a pegar fogo, né? Isso. Que é um plasma que está gerando ali, gerando todo quanto é tipo de sinal de de ondas eletromagnéticas, eu ia falar radiofrequência, de ondas eletromagnéticas, que inclusive por minutos, por alguns segundos, a comunicação é interrompida por causa que é ruído no sistema de comunicação, né? Talvez isso tenha sido, né, resolvido hoje, né? Então... Não, ainda perde, viu? Eu acompanho, eu faço algumas lives de vez em quando com o pessoal de lançamento de satélite, etc., entre outros detalhes. E alguns pontos da Terra, muita gente confunde, acha que, por exemplo, que a Terra, que o planeta, ele tem apenas uma onda magnética cobrindo, alguns falam até do cinturão, entendeu? Que cobre. Só que assim, eles imaginam que é uma onda magnética que envolve todo o planeta, acho que aqui dá para ver, que envolve todo o planeta e é uma coisa só. Na realidade, não. Essas ondas, ela tem diversos tamanhos diferentes. Eu vou falar tamanhos, não, eu vou falar proporção. Né? Ela tem proporções diferentes de acordo com a localização. Ou seja, de acordo com a localização e de acordo com a distância, né? Vamos colocar assim, a distância, né, do raio da Terra. E o que eu falo sempre? Por exemplo,
eu tenho um dos vídeos meus que eu fiz uma dublagem, eu fiz um mini documentário falando sobre auroras boreais, que tem uma explicação relacionada a esse atrito do ar, que a gente comentou antes, né, das partículas com esses raios que vêm do Sol, no caso, né? E as pessoas ficaram em dúvidas, por isso que eu perguntei para você aí, no caso, né, se tem alguma coisa a ver o do foguete com esse plasma, né, com esse estudo seu. Mas eu acho que já você explicou bem definido, foi bem definido. Talvez valha até um esclarecimento. O que tem em volta da Terra? Você tem o campo gravitacional terrestre. Você tem o quê? Você tem o campo magnético da Terra, do Polo Norte para o Polo Sul. Onde está a maior concentração de linhas de campo magnético na Terra? No Polo Norte e no Polo Sul. Que ele abre, né? Deixa eu ver se minha mão dá para ver aí. O campo magnético está no Polo Norte, ele abre, vem e fecha de novo. Né? É aqui, nos Polo Norte e Polo Sul, que os efeitos de auroras boreais são mais intensos. Porque as linhas de campo estão perto e as partículas ionizadas que existem no espaço são capturadas por esses campos, como naquele modelinho que você mostrou lá do campo de espelho magnético, que tinha um pretinho assim, um desenhinho de uma coisa girando. Posso mostrar uma imagem enquanto você... São essas duas coisas que tem. Quando o foguete entra, não é o número de partícula ionizada no espaço que vai criar aquilo lá. É o atrito com o ar, que gera calor e que, por sua vez, esse calor vai criar condições para que gere na frente do foguete aquele incandescente e produza um plasma e tudo mais. Ah, compreendi. Eu vou tentar compartilhar uma janela aqui. Eu não sei se vai dar certo, tá? Mas eu vou apenas tentar, tá? Eu vou tentar pegar, mas eu estou tentando encontrar. Peraí, só um segundinho. Deixa eu ver se eu pego a janela. Eu acho que eu não peguei, vou tentar uma outra. Tem algumas janelas que eu não estou conseguindo pegar. Eu vou tentar compartilhar, não a janela. Eu vou tentar compartilhar, porque eu vou fazer um desenho, na realidade. Eu acho que isso vai ser interessante. Eu vou compartilhar, não a janela, eu vou compartilhar uma outra coisa. Deixa eu ver, captura de áudio. Captura de tela. Agora sim. Se estiverem me vendo, tá conseguindo ver a minha tela? Eu tô, tá normal. Tá. Deixa eu ver se lá no YouTube o pessoal já vê. Que eu quero que todos vejam, que todos, né, possam ver essa janela. Mas eu acho que vai entrar lá sim, porque eu estou vendo aqui, ela já está sendo transmitida aqui. Não. Agora tá. Beleza. Para o pessoal que está vendo a tela aí, vai estar enxergando. Opa! Tinha uma coisa aqui, mas eu vou pular ela. É um trabalho que eu... Esse é o painel aí. Isso. Então, eu estou aqui agora... Tá uma imagem branca. Isso, mas é essa mesma. Eu vou fazer um desenho aqui para tentar imaginar. Eu quero imaginar isso daqui como eixo. Eu sei que não é a sua área também, mas aqui o assunto aí pode ser interessante para o pessoal que acompanha essa área astronômica, tá? Então, eu vou colocar esse ponto aqui como um ponto, como o eixo principal da Terra. Ou seja, né, cortando aqui o planeta ponta a ponta, né? Vamos colocar assim, pegando aí todo o eixo. Beleza. Essa representação plasma, ou representação que a gente estava comentando antes, né? Eu vou deixar isso aqui. Eu vou deixar isso, campo magnético. Eu vou deixar isso aqui com o tom verde, para facilitar a compreensão nossa aqui. Isso aqui eu vou deixar o eixo como roxo. Pronto. Digamos. Isso. E agora, isso daqui eu vou fazer de uma outra cor. Seria representado nesse formato aqui, esse campo magnético? Olha, espera aí. Fazendo uma espécie de... mais ou menos isso daqui. Você tira o que corta o... Menos o meio, que é só o eixo. Os dois cruzamentos ali das elipses, melhor que esteja no centro do roxo. Ah, isso aqui seria... E aqui nesse trecho, seria... aqui está representando a Terra, mas ela está muito pequena em relação aos outros. Não, é isso mesmo. O campo magnético é maior que o da Terra.
Ah, tá. Então eu vou tirar o eixo. Posso tirar o eixo? Não, deixa porque é melhor, porque é a partir do eixo que a linha de campo magnético sai. Põe teu mouse aí no eixo. Não, deixa o eixo grande mesmo, é melhor. Ah, perfeito, perfeito. Tá aqui, ó. Vou deixar ele um pouquinho maior para o pessoal entender aqui o ponto de vista aqui. Isso. Ó, põe o teu mouse na ponta de um dos eixos. Diminui a imagem. Põe o seu mouse na ponta. Isso. Daí sairia uma linha de campo igual essa que você desenhou e vai entrar lá no outro lado. Peraí, daqui ele sai e entra aqui? Isso, ou vice-versa. A direção não importa, tá? O sentido não é. Aí vice-versa. Isso. Isso. Milhares. Se você fizer um monte, aonde que vai concentrar bastante? Sim. Isso, vai fazendo. Isso. Ou no inverso também ou só de um lado? Põe teu mouse em cima do eixo. Peraí, deixa eu só fazer uma separação aqui. Eu estou pegando bem em cima de uma arte que eu peguei o core, eu acabei abrindo uma parte de comercial ali. Mas... Põe teu mouse em cima do eixo. Tá, eu estou aqui. Parte de desce cima. Agora, vai descendo o teu mouse. Só desce. Para na onde que chega na Terra. Ah, tá, tô no meio dela. Vai subindo. Sobe. Você fala subir o eixo ou subir só o mouse? Sobe o teu mouse. Desce devagarinho. Para aí. Aí. Esse é o ponto de confluência que, na verdade, todas as linhas de campo que saem vão confluir aí, milhares. Então, peraí. Então, na aurora boreal, quando tem uma radiação solar que gera partículas ionizadas no espaço, e o campo magnético que está... vai com o mouse do lado direito. Para numa linha de campo qualquer que você desenhou. Essa. Aí, uma partícula é capturada aí, ela vai seguindo a linha de campo e vai parar aqui naquele vermelhinho que você pôs. Então, peraí, deixa eu entender. Peraí, fala de novo. Uma partícula que se desgarra daqui, você quer dizer? Não. Põe o seu mouse aqui no canto esquerdo da linha. Vamos supor, tem uma partícula que gerada por radiação eletromagnética e se ionizou. Se tornou um elétron ou se tornou um íon. E ela passa no campo magnético da Terra, ela é capturada. Ah, então deixa eu entender. Porque aqui ela não seria riscos, elas seriam micropartículas, coisas pequenininhas. Não, linhas de campo. Ah, as linhas de campo, então, seria isso. Gerado pela Terra. Então, eu vou lá de novo. Desculpa a minha falta de compreensão. É linha de campo gerada pela Terra. Então, isso aqui não tem nada a ver. A linha de campo é essa daqui. Ela vai capturar. A linha de campo é essa que você desenhou aí. Essa bonitinha aqui, por exemplo. Essa que você desenhou aí com 2 cm de círculo. É essa daí. Ah, tá. A Terra é lotado. É um contínuo. Não tem espaço. A gente faz espaço para a gente entender. É um contínuo de campo eletromagnético. Quanto mais próximo da Terra, mais forte. Quanto mais longe, mais fraco. Igualzinho o modelo lá do espelho magnético. Entendi. Entendeu? Então, ela forma, de certa forma, uma... Vermelho, todas as linhas que você pôs aí nesse ponto vermelho, elas entram aí. Ou saem daí, não importa. Entra ou sai daí. Então, a aurora boreal, você vai ver muito na onde? Você vê a aurora boreal em São Paulo? Não, mas o pessoal que mora lá na Finlândia, na Dinamarca, que é próximo do Polo Sul, que chega a ver a aurora boreal direto. Sim, na Noruega, em outros locais. É muito intensa e todas as partículas convergem para um lado ou para o outro. Depende se é elétrons ou se é positivo, entendeu? Então, e o positivo e o negativo. Eu vou eliminar essa daqui, então, só para definir uma questão que cairia no meu modo de ver aqui, tá? Esses 2 desenhos que você fez de linha de campo, você pode agora imaginar que isso é um contínuo, é lotado, todas saindo do ponto norte e ponto sul da Terra. Então ela faz norte e sul e não sul-norte, seria sempre assim? O sentido agora, eu não sei dizer, você. Entendi. A direção agora, perdão, eu não sei dizer. Importa pra gente aqui no raciocínio é o sentido. Ou sai de um, entra no outro, sai do outro e entra, ou sai do norte e entra para o sul, sai do sul e entra para o norte. Eu não me lembro agora. Mas o importante é que ou entra ou sai do Polo Sul, ou entra ou sai do Polo Norte, o campo gerado, criado pela Terra, que é um gigantesco ímã. Opa, eu vou colocar o sul aqui em cima, que depois que o pessoal que estiver assistindo compreende do que a gente está falando, porque agora, né, o pessoal pode até não comentar, mas depois eles ficam sabendo. Então,
Isso aqui é só para definir, é uma pergunta que eu queria fazer. Eu vou duplicar essa linha aqui e vou dar 90 graus nela, tá? E ela vai ficar na horizontal. Isso aqui seria impossível, então, pelo que eu estou pensando aqui. O dia que isso acontecer, primeiro passamos por um mínimo, passamos uma situação sem campo magnético. Concorda? Porque não teria sentido, né? Porque... O dia que acontecer que o campo magnético dos polos se inverter primeiro de 180 graus, primeiro de 90 graus, que é o que você falou aí, e depois de 180, vai ter muito problema na Terra, com certeza. Ah, sim. Então, campo zero. Então fica explicado para o pessoal, para quem estiver ouvindo ou vai assistir a live depois, muita gente... É melhor esse eixo daí que só confunde, não tem esse eixo. Hoje não tem. Não, eu coloquei justamente para negativo. Opa, perdão, desculpa. Hoje esse eixo não existe. Não, esse Se amanhã acontecer isso, a Terra vai ser outro planeta. Isso, então é isso daí que eu vou comentar com o pessoal. Esqueçam esse detalhe aqui que eu passei, porque isso foi justamente para que o Baloni, que eu sabia que, quer dizer, no meu modo de ver, que eu sabia que isso é impossível. Porém, algumas pessoas eu sei que vão perguntar, porque já me perguntaram anteriormente a respeito disso, se poderia existir. Então, está explicado agora. É só uma simulação. Se eu tenho um dia o eixo do campo magnético, que está assim hoje, deslocar de 90 graus, isso é o caos. Sim, eu imagino que seja um caos total. Se for inverter totalmente, o norte passar a ser sul e o sul passar a ser norte, significa teve um momento que foi zero, concorda? Sim. Mas porque... o norte, você tá com a mão aí, transforme no sul e o sul transforma no norte. Quer dizer, houve um momento que o campo magnético da Terra é zero. Entendeu ou não? Sim. Nesse tempo aqui não... Nós vamos estar bombardeados por tudo quanto é partícula que antes o campo magnético da Terra protegia. Só para o pessoal que assistir depois saber do que a gente está falando, né? O campo magnético está aqui, pessoal. E foi explicado que esses dois desenhos que eu fiz aqui, que está parecendo um corpo e um pulmão aqui, né? O pulmão está parecendo um pulmão aqui. Quer dizer, não seria o pulmão da Terra, mas alguma coisa nesse sentido aí, né? Então, é o campo magnético que a gente acabou de falar aqui, que é impossível. Tá? Então, isso vai servir para responder algumas perguntas futuras já, né? Impossível o quê? É impossível que ele haja nesse modo horizontal aqui, que ele estaria, por exemplo, seguindo a mesma linha de raciocínio da linha imaginária da linha do Equador, que seria esses 90 graus que eu falei aqui, ó. Eu sei que você falou de ter um campo... Não pode. Hoje isso não existe. Vai existir daqui a um tempo? Isso não sei. Mas hoje isso não existe. Não, hoje não tem como, não seria, a gente já estaria, eu imagino O efeito da natureza, devastador. Você não conhece o efeito da natureza. O que pode acontecer para o campo dar uma guinada? Vai saber lá, eu não sei. Bom, então isso daqui eu acho que ficou bem resumido, aliás, eu coloquei mais porque eu gosto de tirar dúvida também, eu falar a verdade. Opa, estou ainda me ajustando aqui Então, isso daqui, legal, eu acho que... Então, assim, lembrando que esse pontinho vermelho seu seria o Polo Norte. Se você olhar que a Terra, eu não sou terraplanista, tá? Olhar que a Terra é uma esfera, não é bem uma esfera, mas vamos pensar, em cima de um ponto da esfera é o Polo Norte, embaixo é o Polo Sul, ou vice-versa. Em cima é um polo, do outro lado é outro polo. E as linhas de campo saem daí. Entende? É um contínuo, é tridimensional, não é plano. É um tridimensional. Você imagina uma bola de basquete, num lado saindo no campo, do outro lado, mas saindo em toda ela. Então, aonde isso... Nos polos existe uma concentração de linha de campo enorme, gerado pela própria Terra. Então, essa linha que eu fiz saindo da ponta de cima, eu poderia fazer ela por aqui. Isso. E entrando lá na outra. Isso. Isso aí. Poderia fazer... Vai até na Lua. Mas se ela faz esse sentido aqui, não teria nem como, né? Por exemplo, eu sei que existem alguns sites de conspiração que às vezes comentam algumas coisas, e às vezes eu costumo não comentar muito, mas eu escuto muito o pessoal falando, se
o campo está contornando alguma coisa, ele não poderia contornar alguma coisa quadrada ou reta, né? Bom, ou chata, mas bom, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Não, enfim, Seria como a água. não tem sentido isso aí. Não tem sentido, não. Não vou dizer que se você encontrar um planeta aí achatado, mas tridimensional, não planista, que não vai ter seu campo magnético. É quase que meio impossível, porque a forma esférica é uma forma super estável, né? Adotada pela natureza em tudo quanto é lugar. Então... exatamente. Não, mas eu gosto de tirar dúvida do pessoal. Não só a minha. A minha eu tirei aqui na questão dos campos. Isso aí para mim foi uma aula hoje, para falar a verdade. Eu costumo guardar e eu gosto. Isso aí para mim foi uma aula. E o pessoal que vai acompanhar depois, que eu sei que não estão agora aí no chat, mas eles estão em outras lives, tem 2 lives acontecendo simultânea, então muita gente que não vê agora aqui vai estar assistindo assim que acabar lá. Então, para esse pessoal, eu já vou deixar isso daqui, olha. Inclusive, vou fazer um desafio, chamando para um outro canal, para a gente ter alguma coisa para comentar depois, porque eu não posso dar spoiler aqui, mas vai ter um outro convidado futuramente, inclusive. E um dia, Baloni, adivinha quem que eu vou chamar aqui? Nosso grande amigo Marcos Silveira. Sim, opa, com certeza, porque ele tem a área de tecnologia também. Marcos é excepcional. Ele tem, e fora o conhecimento do Marco, eu não preciso puxar saco do Marco, porque ele é meu amigo, ele sabe disso, não preciso falar. E, nossa, a minha tela tá duplicando aqui, deixa eu voltar, gente, lá eu tô falando aqui, esqueci, tá? Perdoe, pessoal. Opa, cadê todos nós aqui? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que agora deu certo. Pronto. Então, eu estou falando e deixei a tela lá na frente. Olha que coisa. Enfim, acontece nas lives. E o que acontece? Eu quero sim chamar o Marco. Eu vou convidar ele em breve. Eu não vou conseguir fazer na próxima semana, que eu tenho a do telescópio. Que o pessoal está me cobrando, e com razão, porque fiz a última, se eu não me engano, em março, uma última live do telescópio, que eu estou ensinando a galera como fazer telescópio em casa, de um modo mais barato, de uma coisa que não precisa gastar muito, e usando coisas básicas, como tubos de PVC, usando espelho, eles mesmos, né, vão poder fazer o desbaste, entre outras coisas. Teve um amigo do Instituto de Estudo Avançado, lá tem uma máquina Toyota para fazer lentes grandes, com curvaturas do que você quiser. E ele fez com mecânica de precisão um telescópio de 1,20 m. Cara, aquilo é uma fortuna se for comprar. Então eu vou convocar. Vou convocar com certeza. É um técnico da oficina mecânica. Técnico em mecânica de precisão. É do Renato Arca, você falou ou não? Não. Do Instituto do Estudo Avançado. Não. Ah, tá, entendi. Mas é conhecido assim? Já que... É uma oficina especializada para a construção do veículo de lançamento de satélite. Ah, entendi. De alto padrão. Olha, será que a gente não consegue trazer eles aqui, não, para dar um up pro pessoal, falar um pouco deles, do trabalho deles? Bom, custa a gente tentar, né? Uma pessoa, mas eu já perdi o contato com ele há muito tempo, né? Que eu saí desse lado aí, do Instituto de Estudo Avançado, e no outro dia eu estava trabalhando no CTI Renato Archer. Acabei meu projeto lá, fiz começo, meio e fim, tudo, e vim embora para o CTI Renato Archer. Não, mas qualquer coisa, se a gente conseguir... Até hoje. Posso tentar descobrir. Ah, legal. Não, mas fica assim, é seu critério, se conseguir... Tem contato lá com vários pesquisadores lá, vários. Fala para eles que vai ser um prazer ter eles aqui, eles podem falar do trabalho deles, divulgar o projeto também, inclusive. Nossa, o canal já é aberto para isso, né? Ele falou, se você ouvir, você vai ver que é citado o IAV várias vezes. Ele queria alguém que construiu um telescópio. Você lembra quem foi? Não sei se eles vão lembrar. Eu lembro porque eu vi, mas eu não lembro mais o nome da pessoa. Era um técnico. Tirar o chapéu para ele. Ah, mas eu imagino, porque tem pessoas que são criativas para as coisas. Eu tenho o meu lado programador. O meu lado de programador, eu costumo ser criativo na área que eu faço. Eu era criativo na época de música. Na época que eu dava aula, inclusive, já fui professor também, só que na parte de música. E o pessoal falava por que e como.
para mim, são duas coisas. Ele falava por quê e como. Primeiro, por que eu usava, tá, código Morse para criançada para aprender partitura. Olha, você vê que coisa interessante. Daí você falou, o que tem a ver o código Morse com a partitura? Tem tudo a ver. Né? Agora, por que e como? Como? Porque o código Morse ele exige marcação. É matemática, né? Também é matemática, né? E o que acontece? Ninguém gosta de aprender partitura. Ninguém gosta de aprender partitura. Pode ser o melhor músico do mundo, ele vai falar, nossa, eu detesto, eu aprendo porque eu preciso, porque se tivesse outro meio eu não ia fazer. Claro, existe aqueles, olha, né, que já tem um estudo mais aprofundado, para eles a partitura é a vida. Mas dentro de uma escola, alunos 14, 15 anos não gostam de aprender partitura porque acham muito entediante. Só que não é essa forma que eles veem a partitura, porque para eles é um bicho de 7 cabeças. O que eu usava? Eu pegava o código Morse para ensinar. Olha, se você fizer tic, 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 e ficar fazendo isso com som ou com alguma coisa, você está conversando. E você está fazendo marcação. E aí começava a explicar tudo legalzinho e começava a virar uma brincadeira. No final das contas, no final do ano, eles conseguiam pegar a partitura e ler a partitura com uma facilidade. Uma coisa básica, obviamente, não, né? Ou a partitura. Então eu usava uma técnica diferenciada. Então por isso que eu perguntava por que e como. Aí eu explicava, é por conta disso e é assim. Ou seja, são duas coisas, é por conta disso e é assim. Esse foi o meio e, nossa, eu falar a verdade, tem algumas pessoas que acompanham a minha live, vai estar vendo ou está vendo agora, pai de uma ex-aluna minha, que ficou amigo meu desde 2005, 2006, da época que eu dava aula para eles. E com certeza ele vai lembrar disso daí e vai dar risada dessa forma, né, de ensinar, porque eles vão lembrar com certeza, obviamente, porque a gente quando conversa lembra até hoje. E continua sendo amigos, né? Além disso. Então eu já vou mandar até um abração, né, pro Aécio. E espero que ele, vendo essa live depois aí, se sinta abraçado. E obrigado por estar sempre acompanhando também. Bom, antes de terminar, Baloni, eu falei bastante aqui, eu costumo falar bastante também, mas enfim. Eu vou deixar para você dar um adendo aí, falar com o pessoal, sei lá, deixar alguma... não é bem uma... Eu quero achar a palavra certa, tá? Fala assim pro pessoal, faça o que você gosta, que você já disse anteriormente, mas um incentivo, achei essa palavra, um incentivo. Dá um incentivo para quem, né, da forma que você acha, para quem quer começar na física hoje. Tá? Então fique à vontade para falar, hein? O espaço é seu. Tá bom, agradeço primeiro pelo convite, a introdução de novo do colega e amigo Marco Silveira, que trouxe você até a mim. Eu verdadeiramente, é a primeira vez que eu participo de uma live, eu não sei o quanto que eu estou agregando de valor nas pessoas, e o meu grande objetivo é esse, é agregar valor, senão nada tem sentido. Então, primeira mensagem que eu daria, tudo que vocês fizerem, particularmente no Brasil, que é um contexto de dubiedade, procure agregar valor. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Estou dizendo que é fácil. Se fosse fácil, não quero nem ninguém falar. E não desistam nunca daquilo que você se propõe. Lógico. Eu vou um dia nadar no sol. Não, peraí. Não vou. Não é isso que eu estou dizendo. Não desista nunca daquilo que você se propõe. Mas pé junto, dentro de um leque de realidade. Sonhe. Se eu tiver que falar mais alguma coisa, sonhe. Sonhe e acredite no seu sonho. Acho que muitas das coisas que eu escrevi naquela apresentação minha no comecinho, se você dá uma torcida ali, alguma coisa vai cair especialmente para você. Qualquer um. Eu diria isso, entendeu? É isso que eu creio que é, e que é assim que é. Obrigado pelas palavras. Eu não sei se vai sair sua tela, mas eu vou minimizar só para ver se talvez ela congele, tá?
Bom, Rodrigo, uma última palavra. Então, gratidão a você de novo, ao Marco Silveira, e espero mais uma vez, Rodrigo, que eu tenha adicionado aí, agregado valor nas minhas falas. Imagina, foi uma honra, aliás, né? Não só agregou, como foi uma honra tê-lo aqui no canal, entendeu? Ok, vamos para frente então. Como que eu posso chamar esse arquivo seu? Eu preferiria manter esse mesmo nome? Certinho, que ficasse sem botar o PDF, porque eu acho que não é muito, entendeu? Que ficasse dentro do arquivo, congelado dentro do conteúdo da apresentação. Eu preferiria que fosse assim, eu passei para você para a gente poder ver aqui e vir mostrar para o pessoal. Eu não sei. Mas então eu deixo para o pessoal acompanhar pelo canal. Hã? Eu posso deixar para o pessoal acompanhar pelo canal, não tem problema. Eu acho que se a imagem eu não vi ainda, né, que a gente está apresentando não vê, mas você como controlador aí da tecnologia sabe o que aconteceu. Eu acho que seria melhor, não por causa de restrição, nada, mas acho que é deixar algo assim ao léu, que ninguém vai ver. Já no vídeo... Perfeito. Já no vídeo, o pessoal vai ver dentro de um contexto que eu acho que eu entendo. E que foi melhor. Bem explicado, por sinal, também, né? Por ser... Fiz para você. Não, tranquilo. É mais uma vez, por isso que eu agradeço mais uma vez. E... Se Deus soubesse, no sentido de agregar valor ao quem ouviu ou quem vai ouvir, eu não sei. Não, mas foi muito útil, sim. E eu vou deixar também agora o meu abraço para todos que estiveram no chat, né? Para todos que e para quem estará assistindo daqui a pouco. Olha só, eu estou terminando e daqui a pouco vai acabar outra live lá e o pessoal vai assistir. Como a gente costuma brincar aqui ao vivo depois que acabou. Olha só, né? É difícil, né? Mas tudo bem. É só uma brincadeira entre o grupo. E para o pessoal que for assistir depois, espero que goste também. E espero que também, né, que o nosso grande amigo Baloni volte um dia desses, para não precisar falar da tese, mas pode bolar o que quiser, qualquer área da sua tese, ou se você quiser agregar alguma coisa para o público, pode preparar alguma coisa, fica à vontade, o canal é seu, você pode vir quando quiser, só me avisar, falar, Rodrigo, vamos apresentar uma outra coisa lá, é só me avisar e a porta do canal aqui agora está aberta, com certeza. Entendeu? Obrigado. E uma boa noite a todo o pessoal do chat também. Mas pode completar, desculpa, Baloni. Não, só agradeci e obrigado. E da minha parte, eu continuo pensando que se agregou algum valor, eu fico satisfeito. Os que vão assistir. Grato mais uma vez. Dentro que você falou, física e gestão, e física e coaching, que estão todos interconectados, né? Ah, sim, com certeza. Então, mais uma vez, obrigado, Marco Silveira, pela sua indicação, que para mim foi perfeita. E um abração. E todos tenham um bom final de semana. Até a próxima. Inclusive, minha live vai ser amanhã ou domingo, tá, pessoal? Então, provavelmente eu vou ter uma live a mais essa semana, que vai ser entre amanhã ou domingo. Eu deixo todo mundo avisado. E nesta live desse final de semana vai ser interessante, porque vai ser a parte 3 do meu primeiro telescópio. Ou seja, então eu vou estar falando alguns assuntos, também não posso dar spoiler, porque são assuntos abertos, tá? Então eu espero contar com a presença de todos. Bom final de semana. Obrigado, Baloni, mais uma vez. Uma boa noite, bom final de semana para você também. Obrigado, igualmente.